Olá amigos, como vão? Espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Reflexões Extra Classe aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a exploração da imagem da cantora, rapper Carol Conká, que participou do BBB e foi excluída com o maior índice de rejeição da história do programa em todos os países em que ele acontece. Então eu vou falar sobre a legislação em relação a essa exploração que foi feita da imagem dela em ações de marketing e vou falar um pouquinho sobre como os tribunais, especialmente o Superior Tribunal de Justiça, têm interpretado questões semelhantes. Eu espero que vocês possam me acompanhar em mais esse vídeo aqui no canal e fiquem à vontade para usar o espaço de comentários para dizer o que pensam, questionar, concordar e fazer com que essa se torne uma discussão entre nós aqui. Vamos juntos! Amigos, mesmo quem não assiste o Big Brother, quem não gosta do Big Brother, tem ouvido falar e tem ouvido os nomes das pessoas que estão envolvidas nesse programa. E há pouco tempo atrás, na última semana, foi excluída uma cantora, uma rapper, feminista, até certo ponto ativista, conhecida como Carol Conká. Em razão do paredão e da rejeição que ela acabou acumulando, e também em razão da grande audiência e interesse que o Big Brother desperta, acabou havendo um uso desenfreado da imagem da artista com objetivos comerciais. E o que mais se viu foram promoções para premiar quem acertasse o percentual de rejeição que a rapper alcançaria junto ao público e que seria aferido com a votação recebida no paredão. Então foram várias as campanhas de marketing colocando acerte o percentual de exclusão e ganhe isso, ganhe entrada ali, ganhe prêmio, ganhe comida, tudo que você possa imaginar. Mas também houve a publicidade como a da Skol, que foi um tanto mais sofisticada e que já não usou a imagem e nem citou diretamente o nome da cantora, embora o sugerisse. E o que eu quero fazer aqui agora nesse vídeo é aproveitar um ensejo para falar de direito, do direito envolvido nessa situação, de modo que nós possamos compartilhar algumas noções acerca das regras que incidem sobre esse conflito e, do mesmo modo, chamar a atenção para a interpretação que o Superior Tribunal de Justiça tem aplicado aos casos concretos. E eu vou começar pelo direito vigente aplicável. Vou começar pelo direito. Mas antes, eu ainda quero esclarecer uma última coisa. Eu não vou tratar de direitos autorais. Como assim, Cláudio? O que direitos autorais tem a ver com essa história? Ora, gente, se uma loja, uma empresa, usa uma foto da Carol Conká, a não ser que tenha sido a própria empresa que tenha tirado essa foto, ou que tenha os direitos sobre essa imagem, a empresa estará utilizando imagem sobre a qual alguém deve ter direitos autorais, seja o fotógrafo, seja uma pessoa natural ou jurídica a quem ele tenha transmitido esses direitos. O fato é que a utilização comercial da imagem, por si só, dá ao titular dos direitos autorais a prerrogativa de tanto pleitear indenização quanto a cessação do uso da imagem. Então, já estabelecendo que esse não é o meu interesse agora. O que eu vou falar, ainda que eu reconheça a existência de eventuais problemas com direitos autorais nessas ações de marketing que usaram a Carol Conká, o que eu quero fazer aqui é falar do direito que envolve a imagem da cantora nessas ações, e não um eventual direito autoral subjacente. Então, vamos começar pela Constituição da República de 1988. O artigo 5º da Constituição Federal, em seus incisos 5º e 10º, menciona a proteção ao direito à imagem.
Mas o mesmo artigo 5º, nos incisos 4 e 9, menciona o direito à liberdade de expressão. E você deve concordar comigo que esses são direitos que se encontram em constante conflito. Eu, por exemplo, quero falar da Carol Conká, me manifestar acerca dela. Porém, a imagem dela é protegida e eu não tenho direito a essa imagem. Bom, nesses casos de conflito, é no caso concreto, na situação específica, que o judiciário vai fazer a chamada ponderação e aferir como que na situação concreta os direitos devem ser ponderados. Então nós temos casos já de decisões em que tem se entendido que a imagem, quando necessária para veicular uma informação, algo que seja de interesse público, ela pode sim ser veiculada e isso não impede ou não implica que não exista uma proteção a ela. Em outras palavras, você flexibiliza a proteção à imagem de determinadas pessoas, tendo em conta o interesse público na informação e na liberdade de expressão. Nesse contexto, eu poderia exemplificar alguns casos que ilustram o que eu acabei de dizer. Por exemplo, aquela escritora autora de novelas, Glória Pérez, cuja filha Daniela Pérez foi assassinada, se não me engano, em 1992, ela propôs uma ação contra a TV Record em razão de um documentário em que a imagem da filha aparecia algo em torno de 30 e poucas vezes em 40 e poucos minutos de documentário. Um documentário que foi ao ar praticamente 20 anos após o crime ter sido praticado. A mãe, da falecida atriz pediu indenização, mas não teve sucesso, pois o judiciário entendeu que ali havia sim interesse público. Então vejam, nós vamos partir da Constituição, entender que há uma proteção ao direito à imagem, mas essa proteção é flexibilizada para respeitar a liberdade de expressão e o direito à informação naquilo que seja de interesse público. Há um caso que ilustra essa questão do interesse público. Não sei se vocês se lembram, aquela modelo, Daniela Ciccarelli, numa determinada situação, ela foi filmada com o namorado em uma praia na Espanha, praticando a conjunção carnal, o ato sexual, funfando na praia. E conseguiu retirar a imagem, mesmo tendo sido filmada, conseguiu retirar a imagem do YouTube e da internet praticamente em geral. Como? Por quê? Porque, apesar de ter sido filmada num local público e ser ela uma pessoa relativamente pública, aquele ato não seria de interesse público, ao menos não para que fosse visualizado. Talvez a notícia do mesmo, tudo bem, mas não aquela repetição da cena. Perceberam? Então há um direito à imagem, mas um direito à imagem que é relativizado, tendo em vista que a própria Constituição, que prevê o direito à imagem, prevê também as hipóteses de conflito, com a liberdade de expressão. É com essa compreensão, entendendo que o direito à imagem está em constante tensão com o direito à informação e a liberdade de expressão, que nós então podemos passar à lei ordinária. Lei ordinária é aquela legislação que deve respeitar e ser interpretada nos termos da Constituição. E aí, no caso, eu vou mencionar aqui os dispositivos dos artigos 17, 18, 19 e 20 do Código Civil. O que nós temos ali? O artigo 17 diz que o nome da pessoa não pode ser empregado em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público. Aí talvez você vá dizer, não, mas não foi o caso dessas ações de marketing. Tá, mas aí olha o 18. Sem autorização,
não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Pronto, foi exatamente o que foi feito. Ah, mas Carol com K não é o nome dela, é um apelido, é um pseudônimo. Então vamos conferir o artigo 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. E na sequência, pessoal, o artigo 20 vai dizer: salvo se autorizadas ou se necessárias a administração da justiça ou manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber quando lhe atingirem a honra, a boa fama, a respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. E esse seria um caso em que caberia indenização? Olha, o Código Civil indica que sim. Se nós conferirmos os artigos 186 e 927, veremos que quem causa um dano por um ato ilícito deve indenizar. Mas será que houve dano? Pouco importa, pessoal. Esse é um daqueles casos de dano moral in re ipsa. O que quer dizer isso? São aquelas hipóteses em que o dano é presumido e não admite prova em contrário, é uma presunção absoluta. Se aconteceu o uso da imagem sem autorização, ponto, aconteceu o dano. E isso não é só nesse caso, não. Existem vários casos que o próprio Superior Tribunal de Justiça já entendeu que o dano moral é presumido, né, in re ipsa. Por exemplo, inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito gera dano. Ah, mas na prática a pessoa não teve dano, não importa. Protesto indevido de título gera dano também. Uso indevido de marca gera dano. A simples devolução indevida de cheque, se a devolução foi indevida, o banco devolveu e não deveria devolver, gera dano. Apresentação antes do prazo de cheque pós-datado gera dano. Então, tudo isso você não tem que verificar na prática se o dano efetivamente ocorreu. A jurisprudência, os tribunais entendem que o dano aí ocorreu e ponto, in re ipsa. E é esse exatamente o caso que envolve a Carol com K, a publicação não autorizada da imagem da pessoa com fins econômicos ou comerciais. Você tem até uma súmula do tribunal, a súmula 403, justamente nesse sentido, dizendo que há o dano. Então, vejam, nós vimos que a Constituição vai proteger a imagem. E nós vimos que a imagem, quando é utilizada com fins comerciais ou para expor a pessoa ao ridículo, à crítica pública, se não existe um fundamento de interesse público, de relevância que justifique a liberdade de expressão nesse caso, gera dano e as pessoas têm que indenizar. Então, fechando o raciocínio, a Carol com K tem o direito, se quiser, de ser indenizada por todos esses que usaram a imagem dela para fazer ações de marketing. Em relação à Skol, aí eu queria até que ela propusesse uma ação, porque a coisa é mais sutil. O nome é subentendido, mas ele não é mencionado e nem a imagem dela aparece. Ali nós poderíamos discutir se houve uma utilização ilícita do nome dela e eu realmente não teria uma resposta pronta não. Mas nos outros casos, não há dúvida. A questão não é nem saber se ela tem o direito de acionar esse pessoal e pedir a indenização. É saber se vale a pena. Porque ela vai propor uma ação contra uma loja de sanduíche que sorteou um sanduíche lá para quem acertasse o percentual de rejeição. Olha, ninguém discute que ela tenha o direito à imagem e que o direito foi violado. O STJ já determinou a indenização de direito à imagem mal utilizado, sem a autorização,
de jogador do Criciúma que apareceu no FIFA Soccer e no FIFA Manager e não tinha autorizado, de pessoa que fez uma propaganda para aquela Óticas Carol e aí depois a imagem dela foi usada um tempo depois em uma outra propaganda, foi indenizado também. Criança que tirou foto na escolinha e aí deixou que a foto fosse demonstrada ou exposta no site da escola, veio a prefeitura, pegou aquela foto e fez uma propaganda da prefeitura, teve que indenizar. Então não existe dúvida, nem na lei, nem nos julgados. A Carol Conká tem direito a ser indenizada e a fazer com que cessem essas veiculações. Se ela vai querer ir atrás disso, aí é uma outra história. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção, obrigado por quem tem acompanhado o raciocínio até aqui. Eu só entrei nesse tema porque eu vi muita especulação na internet, vi muita coisa certa, mas vi algumas opiniões que claramente foram dadas por quem não entende do que está tratando no que tange ao direito à imagem. Obrigado, amigos, e encontro vocês em um próximo vídeo aqui no canal. Até lá!